As ordens passavam sobre ele, tanto as desfavoráveis como as favoráveis, e até as favoráveis tinham certamente um cerne, em última análise, desfavorável. Seja como for, todas passavam por cima dele, e K estava colocado muito baixo para intervir nelas ou constrangê-las ao silêncio, e fazer com que sua voz fosse ouvida. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre O Castelo, romance de Franz Kafka, que eu li nessa tradução do Modesto Carone, que saiu pela editora Companhia das Letras, nessa série da Companhia de Bolso, né? Esse livro foi publicado póstumamente em 1926. O Kafka morreu em 1924 e, na verdade, esse livro teve várias publicações, em várias versões, porque ele é um livro incompleto, assim como O Processo. Então ele teve, na verdade, a publicação da primeira versão em 1926, graças àquele seu amigo, Max Brod, que ficou responsável pela sua obra, né, e que felizmente não seguiu os conselhos de Kafka, os desejos, na verdade, do Kafka, de que essa obra fosse destruída. Max Brod a manteve e foi gradativamente publicando. Esse é o terceiro romance que eu leio do Kafka. O Kafka, que é um autor de quem eu gosto muito. E esse foi certamente o romance mais difícil. Na verdade, nos textos maiores, assim, a Metamorfose, que eu tô aqui considerando como romance, ele é menorzinho, ele é mais uma novela, né? Mas eu li, então, a Metamorfose, O Processo, que é um romance, e O Castelo, que é um romance inacabado, assim como O Processo, embora ele seja inacabado de uma maneira diferente do Processo, que depois eu explico. Mas definitivamente foi o texto mais difícil do Kafka de ler. Eu lendo esse texto, eu fiquei com uma impressão de que, assim, talvez, isso é uma impressão que eu tenho, tá? Um dos projetos do Kafka fosse escrever textos intoleráveis. Assim, e o que eu quero dizer com isso é que os textos do Kafka sempre causam algum tipo de angústia. A Metamorfose é um livro que me causa muita tristeza. Esse livro já tá resenhado aqui no canal, eu vou deixar o link nos cards. E é um livro que me causa tanta tristeza, tanta angústia, eu fico tão arrasada todas as vezes que eu leio. Ele é um livro muito angustiante e me emociona demais, apesar do estilo de escrita do Kafka, que eu já vou descrever também logo mais. O Processo é um livro muito inquietante, porque acontece muita coisa sem sentido e a gente fica assim, por quê? Por que as coisas são assim? E por que o protagonista faz isso? Então, assim, é um livro que dá muito um nó na nossa cabeça. Ele tem essa inquietação. Quem já leu os contos do Kafka e leu na Colônia Penal, enfim, sabe, assim, que o Kafka tem uns contos que são muito perturbadores, assim, são uns contos que causam um certo mal-estar físico até. O lance com o Castelo é que ele é um romance muito absurdo. Ele tem um enredo absurdo, as pessoas fazem coisas absurdas, ele é um livro que não anda, ele é um livro arrastado. Em vários sentidos, ele é um livro que me lembra muito O Processo. Eu acho eles parecidos, mas eu acho que no sentido do sofrimento ao longo da leitura, esse é definitivamente um livro que me fez sofrer mais, é um livro que me angustiou mais. É um livro que num determinado momento eu comecei a desconfiar que ele não ia pra lugar nenhum. E o livro, então, ele tem uma coisa de performático, porque a forma do livro é essa forma de diálogos absurdos, sobre situações absurdas e que não vão para lugar nenhum. E isso dá muita angústia. Você tá lendo uma história que não vai para lugar nenhum. O Processo também tá resenhado aqui no canal, também vou deixar o link nos cards. O Castelo é a história de um agrimensor chamado K. E ele é mencionado assim, K. Ponto. E aí ficam as especulações sobre as relações com o nome do escritor, né? Não é a primeira vez que ele faz isso, ele fez isso no Processo também. E o K chega nessa aldeia, ele está se dirigindo a um castelo, porque ele foi contratado para trabalhar, né, como, né, na sua função de agrimensor, ou seja, para fazer alguma coisa relativa à topografia, enfim. Ele chega nesse lugar, que é uma aldeia, primeiro uma aldeia que cerca o castelo. E ele chega à noite, está um frio danado, e então ele decide ir para uma hospedaria para passar a noite até que ele consiga chegar onde ele tem que trabalhar. Quando ele chega na hospedaria, as coisas estranhas começam a acontecer. A hospedaria tá cheia, não tem lugar para ele ficar, o cara oferece dele ficar assim, tipo, num saco de palha. Ele deita lá cansado, e aí chega um outro homem.
se dizendo uma espécie de subfuncionário do castelo, dizendo, olha só, você não pode dormir aí não. Ninguém pode ficar na aldeia sem autorização do castelo, porque a aldeia é uma extensão do castelo. Então você tem que ter autorização para ficar aqui. Aí ele fala, ah é? Bom, então vou lá no castelo pegar autorização. E ele, não, o que você vai fazer no castelo altas horas da noite? Você vai incomodar o conde, né, pra pegar autorização agora? Não, não dá. E aí o K começa a se irritar, né? Começa a se irritar, fala, olha só, vim pra cá, trabalho. Eu fui contratado para trabalhar como agrimensor e se eu não podia ir pegar a autorização lá, por que você me acordou, né? Então ele já começa com uma certa arrogância que já é bem parecida com a arrogância do protagonista do processo. E aí, só para dar uma resumida, porque eu acho eles parecidos, o processo é a história de um homem que ele é processado, mas ele não sabe a acusação. E todo o desenrolar desse processo, acusação, audiência, interrogatório, são muito estranhos. São coisas estranhas que acontecem com pessoas estranhas, em lugares estranhos. E o personagem também se comporta de maneira estranha, porque nunca lhe é informado sobre o que ele está sendo acusado. E num determinado momento ele para de perguntar, mas ele continua se comportando como um acusado, né? E uma coisa que ele percebe é que todo mundo sabe que ele foi acusado de algo e que ele está sendo processado. Ninguém sabe exatamente o que foi, mas ele vê que o caso dele é conhecido por várias pessoas. Aqui no castelo, então, o protagonista começa já a sentir essa resistência nesse primeiro albergue, que é o albergue da ponte. Ele é conhecido como o albergue da ponte. Bom, o K entra lá numa discussão com esses funcionário, eles decidem ligar para o castelo e eventualmente descobrem que sim, ele foi contratado como agrimensor, o que causa assim uma espécie de espanto nas pessoas que estão lá presentes. Então o K fala, bom, que bom, me libera, já resolveu descobrir que eu fui mesmo contratado, me deixa dormir. O problema é que uma série de dificuldades vão acontecer e o K nunca consegue fazer o trabalho para o qual ele foi contratado para fazer. Ele nunca consegue sequer chegar ao castelo. Ele acha o esquema de trabalho ali das pessoas, as informações oficiais, as mensagens que ele recebe, as pessoas que se apresentam como funcionário muito estranhas. E aí ele começa a tentar arrumar maneiras de chegar ao castelo e começa a fazer algumas observações. Ele percebe que o castelo parece uma propriedade meio não necessariamente imponente, que não é tão castelesca, vamos dizer assim, inventei essa palavra agora. Ele também percebe que as coisas mudam, que a aparência do castelo muda de acordo com o dia, se é noite, está nevando. Ele começa a perceber nas tentativas de chegar ao castelo que nunca dá para chegar, seja porque a neve é tão excessiva que ele não consegue caminhar, seja porque ele percebe que todas as ruas que ele pega parecem se afastar e não se aproximar. Elas parecem, em princípio, que só podem dar no castelo, porque ele fica no alto. Quando ele segue por essas ruas, ele vê que ele nunca chega. E aí o dia passa, isso é uma coisa também estranha, a passagem do tempo é muito estranha. Ele acha que tá cedo ainda, já é noite. Então ele nunca consegue chegar no castelo. Ele começa a encontrar pessoas que se apresentam como funcionários do castelo. Só que essas pessoas, ele nunca tem certeza se elas já estiveram no castelo, mas elas dizem que estiveram. E ele começa a conversar com algumas pessoas da aldeia sobre a organização desse castelo. Ele começa a perceber que existe uma hierarquia muito grande, muito violenta ali, de subalternos, inclusive, e que essas pessoas deliberam, trabalham bastante fora do castelo. Os lugares que mais aparecem no livro, onde essas pessoas estão trabalhando, são um albergue e uma hospedaria, principalmente uma hospedaria que é conhecida como a hospedaria dos senhores. Então, é nesse lugar que chegam alguns secretários, que são os subalternos do prefeito, o subalterno do secretário, enfim, o subalterno, o mensageiro. Ele sabe de um mensageiro com quem ele conversa algumas vezes, o Barnabás, que diz que vai até o castelo, mas ele uma vez segue o Barnabás com a esperança de chegar ao castelo, mas o Barnabás não vai pro castelo, ele vai para casa. E outra coisa que o K começa a perguntar é que há muita deliberação à noite. Mensagens são entregues à noite, as pessoas são convocadas à noite, as pessoas deliberam lá na hospedaria dos senhores à noite. Então tem muita informalidade também envolvida nas ações. Ele também começa a perceber que esses funcionários produzem um material oficial, relatórios e interrogatórios, enfim,
questionários, cartas, que parece que não são lidos pelos superiores, são atochados em armários. Então é uma burocracia muito absurda. Ele percebe que é uma burocracia muito pesada, com um esquema hierárquico muito definido, mas que produz um material que aparentemente não dá em nada. Como ele verbaliza, ele mostra para várias pessoas a intenção dele de chegar ao castelo e de falar com certas pessoas que ele descobre que são responsáveis pela contratação dele, ele é sempre demovido. As pessoas sempre falam para ele, não, você não vai conseguir falar com o Clamo. Ele descobre que tem esse homem chamado Clamo. Então as pessoas sempre falam, não tem a menor chance de você falar com o Clamo, Clamo não vai falar com você. E você não vai conseguir chegar no castelo, não tem a menor chance de você chegar no castelo. E ele acha estranho que ninguém questiona isso. As pessoas acham isso ok. Ali naquela aldeia, existe muito pouco questionamento do funcionamento bizarro dessa administração desse castelo. E aí uma série de outras coisas muito bizarras acontecem. Em primeiro lugar, são designados 2 ajudantes para trabalhar com ele. Ele estava esperando ajudantes que ele dá a entender que ele conhecia. E aí quando os ajudantes chegam, ele não os reconhece. Quando ele descobre que vai ter que lidar com aqueles ajudantes, ele diz que eles são tão parecidos que ele não consegue distinguir entre eles, então ele vai chamar os 2 por um único nome. E esses ajudantes se comportam como crianças, passam o tempo inteiro fazendo brincadeiras e palhaçadas, o que é uma coisa idiota. Ah, e eles não têm qualquer conhecimento sobre agrimensura. Assim que ele chega na aldeia, e assim, não tem nome direito essa aldeia, não dá pra saber direito onde ela fica, o K comenta que ele vem de longe, ele parece estar querendo uma oportunidade de um melhor trabalho, com um melhor pagamento, e ele fala que ele deixou mulher e filho. Só que ele se envolve com uma atendente do bar, da hospedaria dos senhores, que era amante de um dos funcionários, e aí ela passa a ser a amante dele e eles viram noivos. Assim, é uma maluquice e me lembra um bocado o Processo, porque o Processo também tem muitas cenas, por exemplo, de assédio sexual e relações sexuais em momentos totalmente inadequados. Isso também acontece lá. E no Castelo, tanto quanto no Processo, as decisões e deliberações dessa administração se misturam na vida particular das pessoas, na vida, na pessoa da casa das pessoas, nesses albergues, na escola, enfim, em lugares onde não há uma aparência de organização administrativa. No caso do Processo, ele se refere à justiça, né? Então você tem essa justiça a qual ele se reporta e que ele descreve e que também acontece nos lugares bizarros, nos cortiços, na casa dos outros. Também é uma localização estranha onde coisas bastante domésticas e prosaicas acontecem. O clima de absurdo vai se intensificando. Então a gente percebe que a organização administrativa é meio maluca, que os documentos que são produzidos aparentemente não servem para nada. A aparência das pessoas e dos lugares muda de acordo com as circunstâncias. As coisas não parecem ser aquilo que elas são. O próprio castelo não é tão imponente quanto deveria. A gente vai percebendo gradativamente que funcionários que deveriam ser de alto escalão não são tão de alto escalão assim. E aí a coisa fica absolutamente bizarra quando o K começa a ter conversas com as pessoas. A gente vê que existe uma resistência do outsider ali. Os 2 lugares que são destinados a hospedar pessoas, que é a hospedaria dos senhores e o albergue da ponte, não querem hospedá-lo de jeito nenhum. Ele vive sendo enxotado ou exortado a sair. Ele não pode ficar lá, ele não é bem-vindo, ele não tem autorização. Quando ele vai conversando com as pessoas, a gente vai percebendo que, assim como ele tem um problema, tipo, ele quer trabalhar, ele quer exercer uma função para a qual ele foi chamado, o K tem muito essa ideia de que ele tem direitos. Se ele foi chamado ali para trabalhar, ele precisa ser atendido, alguém precisa responder por essa convocação. A gente vai percebendo que outras pessoas também têm demandas parecidas. Outras pessoas ali, aldeões, eles tiveram algum problema de carreira, cuja promoção não aconteceu, ou a promoção ficou estagnada, ou eles tiveram algum problema que os deixou, de certo modo, estigmatizados na comunidade. E essas pessoas não questionam o que lhes aconteceu. E as justificativas que são dadas para o que lhes aconteceu são sempre profundamente insatisfatórias.
Porém, essas pessoas estão habituadas a tentar justificar esses absurdos, essas coisas sem sentido ou essas coisas insatisfatórias. Então, elas não têm muito o ímpeto de questionar aquilo. Quem questiona é o K, essa pessoa de fora. Ele chega questionando, ele quer uma resposta. As outras pessoas, as pessoas da aldeia, elas entram numas racionalizações que sempre tendem a justificar os motivos e os meios do castelo. Só que o cara que vem de fora fala, mas essas coisas não fazem nenhum sentido. E o livro fica muito... Ele dá muito nervoso, ele é muito angustiante, porque são diálogos gigantescos, em que esses personagens com que ele conversa falam. E eles começam a contradizer o que eles mesmos disseram. Então todo o discurso que eles falam traz em si, de certo modo, a própria contradição. Logo é uma mensagem que se anula, porque se você diz uma coisa, você diz o contrário da coisa, o que você disse no final? Nada, né? Então, toda a conversa é meio assim. E o K é uma pessoa que não consegue seguir a lógica deles. E ele fica, mas isso que você tá falando não faz sentido. Essa sua versão não corresponde à realidade. E a gente vê que tem esse problema sério de entendimento entre ele, o forasteiro, e entre as pessoas do castelo e da aldeia. Esse castelo e a aldeia não fosse pela presença de um telefone e de poucos outros sinais assim de modernidade, parece uma organização quase feudal. E o K é como se fosse essa figura moderna, um homem com desejo de autodeterminação, que está ali querendo, né, entender os seus deveres e defender os próprios direitos e querer uma resposta para o problema da sua vida ali naquele momento. Ele é confrontado com essa comunidade que não questiona, com essa comunidade que está sob um poder que elas não entendem muito bem e que elas idealizam de certo modo. A impressão que eu tinha em vários momentos, considerando que pouca gente chega até o castelo e que quem chega lá não entende como é que funciona, é que o castelo é uma espécie de ideal, ele é uma espécie de imagem ideal de como as coisas funcionam na aldeia, visto que a gente só vê mesmo as coisas acontecendo na aldeia. O narrador do livro, como os narradores dos outros livros do Kafka, eu me lembro particularmente do narrador da Metamorfose. Ele é esse narrador que ele não é em primeira pessoa, ele é em terceira pessoa, mas ele não sabe tudo. O que ele sabe é o que o protagonista sabe. É quase como se fosse uma câmera grudada na cabeça do protagonista. Então, apesar de ser um narrador em terceira pessoa, e ele não é um personagem, a gente não sabe mais do que o protagonista. Então a gente fica tão alienado quanto ele. Esse sentimento de alienação é muito presente nos livros do Kafka, né? Além desse narrador que tem conhecimento parcial, o livro é escrito com um estilo que é muito particular do Kafka, que é um estilo bem cartorial, assim, é burocrático mesmo, sabe? É protocolar. Em vários momentos, é claro que em alguns momentos de conversa e de diálogo não, mas em vários momentos sim. Até os aldeões, quando vão falar dos seus problemas, às vezes reproduzem esse linguajar cartorial e protocolar que seria o do castelo. E não por acaso o Kafka ficou conhecido como esse grande romancista sobre o mundo moderno extremamente burocratizado e que aliena muito o sujeito. Aquele sujeito que não entende muitas vezes as regras e não tem acesso às informações, ele não tem acesso aos serviços, ele não tem acesso às respostas, ele não tem acesso a uma suposta verdade. É um sujeito que está sempre vulnerável e imerso num sentimento de impotência. Esse sentimento de impotência é algo onipresente na literatura do Kafka. E é curioso porque se a gente tem esse poder, que é o castelo, essa entidade estranha, incompreensível, com regras esquisitas, que a comunidade que o cerca não questiona, e aí a gente talvez pudesse pensar numa estrutura pré-moderna, talvez, o K é também essa pessoa com ímpetos autoritários. Quando lhe são dados esses dois ajudantes, ele é bastante autoritário com eles. E quando ele começa a se envolver com mulheres, ele é muito autoritário com elas também. O embate dele com elas é sempre um embate não da agressividade física, mas de uma certa agressividade intelectual, sabe? Assim, ele sempre quer prevalecer sobre elas. Então é uma situação estranha, porque a gente tem duas figuras autoritárias
num embate, praticamente. Ou uma figura autoritária contra uma outra que é autoritária, mas magnânima, que é o Castelo. Então você tem esse indivíduo um pouco autoritário contra essa entidade autoritária, que é o Castelo. Enquanto o processo era um livro inacabado, mas que ele tinha um início e um fim, o que ele tinha de inacabado era a ordem dos capítulos intermediários, porque o Kafka escrevia os capítulos e guardava nos envelopes separados, então os seus editores tiveram que ter o cuidado de tentar encontrar uma ordem cronológica que fizesse o mínimo de sentido entre o primeiro capítulo e o último. Aqui não, o livro termina do nada. O livro termina no meio de uma frase. Então, assim, fica aí o aviso, tá? De que esse é um livro inacabado. E ele é inacabado mesmo. Mas eu acho que mesmo inacabado, ele parece um livro que funciona dentro desse projeto estético do Kafka. E para resgatar uma coisa que eu falei lá no início, que é dos livros intoleráveis. Porque essa impotência que o personagem tem de acessar uma informação, de acessar uma verdade, e no entanto todo mundo sabe sobre ele descobre que todo mundo no Castelo sabe que ele existe. E que várias pessoas da aldeia sabem quem ele é. Mas ele nunca chega em alguém que explique satisfatoriamente para ele por que ele tá lá, quem que convocou e se ele vai trabalhar ou não. A situação dele vai sendo, entre aspas, resolvida das piores maneiras possíveis. A gente tem uma angústia muito grande, porque ele não vai embora. Por que ele não vai embora, né? E quando ele vê que a vida dele não vai ser satisfeita, ele não está trabalhando, ninguém está dando trabalho para ele ficar, um lugar decente para ele ficar, ele poderia se recusar a ficar ali, ir embora. Não, mas ele insiste, ele quer ficar ali. E essa incompreensão de por que diabos ele quer insistir nisso, por que ele quer ficar lá, por que ele quer uma resposta, por que ele quer chegar no castelo, por que ele quer trabalhar como agrimensor de qualquer jeito, quando ele vê que é uma dificuldade tremenda, faz com que existam muitas interpretações desse romance. Existem interpretações meio bíblicas, religiosas, de que, na verdade, seria um sujeito querendo um acesso ao divino, e aí um acesso a um perdão, ou a uma clemência, né? Quando eu fiz o vídeo sobre o processo, eu comentei que há interpretações de que esses sujeitos do Kafka, como no processo, eu acho que no caso do Castelo também, eles estão buscando uma redenção ou uma clemência em relação à própria vida, quase como se eles fossem culpados só por existirem, uma sensação de culpa só por eles existirem. Então existe essa ideia de que o K aqui não necessariamente ele é um culpado, mas ele tem uma resposta, ele foi chamado à toa, não deram uma resposta satisfatória para ele. Ele quer que alguém o reconheça como um indivíduo e lhe dê uma resposta satisfatória. A resposta é essa que não vem, mas ele fica querendo esse acesso, ele fica querendo esse reconhecimento. Existem também várias leituras sobre essa sátira da burocracia, que é bastante evidente no processo e que aqui também é escandalosa. Numa visão, então, do mundo moderno como um mundo profundamente burocrático que aliena o indivíduo e o deixa, assim, bastante vulnerável diante das suas instituições. E impotente, né? Impotente diante dessas instituições que não fazem muito sentido. E aí entram outras leituras, que é a leitura de um certo sistema totalitário, né? Muita gente lê o Kafka, muitos teóricos, como um teórico do pré-fascismo, vamos dizer assim. Como se essas estruturas incompreensíveis e arbitrárias que afetam a vida dos indivíduos num nível muito pessoal, né? E como esses indivíduos são cobrados, ou são punidos, ou são jogados para lá e para cá, como é o caso do K aqui no Castelo, por causa das suas características mais pessoais. Não por causa de questiúnculas legais ou dispositivos legais, mas muitas vezes por causa do modo como a pessoa pensa, do modo como a pessoa vive. Então o fato de que o K não entende as regras do castelo e que ele não entende o lugar dele e que ele fica nessa insistência, isso vai dificultando a vida dele. Ele vai sendo lido como uma pessoa desrespeitosa, como uma pessoa intransigente. A vida dele vai ficando mais difícil porque ele se recusa a aceitar o que, inclusive, ele não entende, porque não faz sentido. E é nesse sentido que o Kafka é lido como uma espécie de autor do mundo pré-fascista, né? Porque uma estrutura fascista, ela quer controlar o modo o que você pensa. Ela quer controlar e muitas vezes proibir
posicionamentos muito pessoais, ela quer eliminar certos traços muito pessoais. Existe também muito uma leitura do povo judeu, né? É muito difícil ler o Kafka, especialmente para quem está mais inteirado com a cultura judaica, de como os personagens do Kafka vivem uma espécie de desajuste que seria o desajuste do povo judeu. A gente tem que lembrar que o Kafka era um judeu na Tchecoslováquia, que era o Império Austro-Húngaro, e que o Kafka era tcheco, mas que falava alemão. Então, assim, ele tinha uma situação já estranha de outro. Ele era outro em muitos sentidos. Por fazer parte de uma comunidade que era falante de alemão, num país cuja língua oficial não era alemão, e por ser também judeu ali. Então existe esse sentimento do estrangeiro que tá meio que sempre fora de lugar, de certo modo tá sempre errado, e de certo modo é sempre um pouco incompreensível, que é a situação do K aqui nessa aldeia Barra Castelo. Para complementar o sentimento de desorientação desse livro, ele é um livro que tem vários ecos, assim, literários, né? O livro, ele, em vários momentos, ele tem um quê, assim, de romance gótico, em outros momentos ele tem um quê de mito, ele tem elementos de alegoria religiosa, ele tem elementos de sátira social. Então ele é um livro que traz muitas referências misturadas, mas que pesa a mão nesse desconforto da falta de sentido. Em especial na fala das pessoas, na justificativa dos procedimentos e na justificativa da interpretação do que acontece a cada pessoa. Cada vez que cada pessoa vai tecer uma interpretação sobre o estado da sua vida, o estado atual das coisas para ela, na vida dela, é assim uma tergiversação infinita, com essas contradições internas, e que você fica assim, meu Deus, o que é isso? Apesar de o livro se prestar a várias interpretações diferentes, o que é algo sempre muito comum nos romances do Kafka, essa abertura para outras interpretações, muitas interpretações, ela é realmente muito comum no texto dele. Eu acho que a gente poderia falar desse sujeito moderno que aspira a uma ascensão, que questiona as hierarquias, que quer alcançar um desenvolvimento pessoal, e aí, por isso, muita gente chama o personagem desse livro de o Fausto kafkiano. Ele se embate com essa estrutura pré-moderna, onde a hierarquia seria algo muito rígido e não haveria espaço para o questionamento, né? Eu acho que essa talvez seja uma das leituras mais evidentes, além, é claro, da sátira da burocracia, que eu acho que é algo que interessava muito ao Kafka, né? Dessa burocracia alienante e desse sentimento de impotência em muitos níveis, desde a impotência na hierarquia familiar com a figura do pai, e a gente, quem lê assim, sobre a biografia do Kafka sabe que ele tinha sérios problemas com o pai dele, com a figura autoritária do pai, que era um pai que não reconhecia, por exemplo, a vida dele como escritor, e com quem ele tinha muitos ressentimentos, até a própria alienação dentro da estrutura social, né, do sentimento de impotência dentro da própria estrutura social. Eu separei aqui mais um textinho para a gente ter uma certa ideia, um textinho para ler, da ideia do absurdo dessa organização do castelo. Pode entrar numa repartição, mas não parece nem mesmo uma repartição. Antes, uma antessala das repartições. Talvez nem mesmo isso. Talvez um quarto, onde devem ser retidos todos aqueles que não podem entrar nas repartições reais. É com Clam que ele fala. Mas é Clam? Não é antes alguém apenas parecido com Clam? Talvez um secretário, no melhor dos casos, que é um pouco semelhante a Clam, e se empenha em parecer mais semelhante ainda, e então se faz de importante a maneira sorridente e sonhadora de Clam. Como eu falei pra vocês, é uma leitura cansativa, eu achei cansativa, achei arrastada, dá muita agonia, porque você vai vendo aqueles monólogos que não vão pra lugar nenhum, aqueles procedimentos que não fazem nenhum sentido, o próprio comportamento teimoso dele, né, desse indivíduo que quer resposta a todo custo, quer chegar no castelo a todo custo. Mas eu acho, para resgatar o que eu falei no início do vídeo, que é essa coisa do Kafka de criar textos intoleráveis. Eu acho que é de fazer o texto passar pra gente esse incômodo sobre o qual ele tá falando. Existe muito na linguagem do texto dele essa coisa cartorial desse texto muito
protocolar que já faz parte de um processo de alienação e de uma linguagem e uma mensagem que fala e não diz nada, não esclarece nada, não ilumina nada. Mas eu acho que aqui ele chegou assim no ápice do incômodo com essa história onde nada acontece, né? Com essa burocracia que é tão grande que você tem assim a procrastinação infinita, né? O trabalho não acontece, as conversas não acontecem, as informações não chegam, todas as conversas e interpretações dos fatos não levam ao esclarecimento de nada sobre o que está acontecendo. Então é um romance muito angustiante, assim. Ele tem uma estrutura que me lembrou o Paradoxo de Zenão, e não por acaso o Borges associa o Paradoxo de Zenão a esse romance, que é aquele paradoxo que o próprio Borges trabalha em alguns de seus contos, em que o Zenão diz que para você chegar do ponto A ao ponto B, você tem que chegar na metade. Mas aí para chegar do ponto A a essa metade, você tem que passar por uma outra metade. E aí, para você chegar do ponto A até essa segunda metade, você tem que chegar a uma terceira metade. E nisso, infinitamente. Então, era um paradoxo para dizer que você não chega a lugar nenhum infinitamente, você está se movimentando, você nunca chega ao ponto B. E é a sensação que se tem com esse livro. Não se chega a lugar nenhum, né? Nem do ponto do esclarecimento, nem geograficamente mesmo, né? Um ponto, enfim, num lugar, numa resposta, enfim. Então, eu acho o livro bem sucedido como projeto. Mas é isso, é aquele bem-sucedido que vai te causar um incômodo, né? Eu acho que esse, do ponto de vista da forma, foi o livro mais incômodo pra mim. E aí foi uma leitura bem arrastada. Era aquele livro que me dava muita agonia. Os outros livros do Kafka eu consigo ler com mais agilidade ou sofreguidão, ou mais interesse e engajamento. E aí eles me intrigam e me angustiam por outros motivos, mais relacionados, eu acho, ao enredo. Né, e aí o desenvolvimento e é o que acontece com os personagens. Mas aqui não, aqui a forma é determinante pro meu cansaço e angústia. Eu não diria que esse é um romance, tá? Na minha opinião, que ele é tão grandioso, eu não acho ele tão grandioso quanto A Metamorfose e O Processo, mas ele ainda é um grande romance. A minha nota pra ele no Scooby é 4, porque a nota pros outros dois, eu não lembro do Processo, mas eu acredito que sejam 5. A Metamorfose, com certeza, que é um livro que eu amo. Mas eu gosto muito do Processo também. Mas eu acho que na minha hierarquia, esse livro aqui ele estaria abaixo dos outros dois, eu acho. Embora eu acho que ele seja um livro muito bom, mas é um livro demandante. Existe engajamento. Mas é isso, eu adorei ler. Não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, mas eu terminei o livro no dia 3 de julho de 2021, aniversário do Kafka. E esse vídeo vai ao ar no dia seguinte, então no dia 4 de julho. É isso, então me digam se vocês leram O Castelo e o que vocês acharam. Muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigado aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Beijos e até a próxima. Tchau!